Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca Mágica. E bom, nesse caso, faz muito tempo que eu não gravo um episódio aqui nesse podcast, mas eu tava com um pouquinho de vontade de conversar com vocês sobre as minhas leituras atuais desse ano de 2025. Então, eu vou falar sobre a minha última leitura, que foi Não É Como nos Filmes, da Lynn Painter. E bom, gente, nossa, foi muito bom poder voltar para esse universo depois de tanto tempo sem ler nada de Melhor do que nos Filmes. Porque eu li Melhor do que nos Filmes em agosto de 2024. Então, assim, já fazia mais de um ano e meio que eu não lia nada desse universo, entendeu? E eu conheci a Lynn Painter, por sinal, ano passado, quando ela veio aqui pro Brasil, eu fui na sessão de autógrafos dela, a gente chegou, tipo, sei lá, 7 ou 6 da manhã e a sessão de autógrafos era só às 10 e ainda assim a gente foi, tipo, pessoa número 50 na fila, sabe. E daí foi muito legal conhecer ela. Eu autografei o Apostando no Amor, que era do evento que a Intrínseca estava promovendo, e também o Mil Vezes Amor, que eu li ano passado, também muito bom, recomendo super. Mas o foco desse episódio de podcast é falar sobre Não É Como nos Filmes. E, nossa, eu tava com muita vontade de ler esse livro, gente, desde que a Limpinter anunciou ele, e eu não sei por que que eu fiquei enrolando tanto. Eu peguei ele como, troca de cartão presente, sabe, de livraria, de aniversário, só que meu aniversário foi em julho, minha festa foi em julho, e eu fiquei adiando pra poder ler esse livro até agora. E daí, quando eu terminei, né, o último livro que eu estava lendo, que era Quarta Asa, que eu também quero super fazer um episódio de podcast falando sobre ele, eu falei assim: "Ah, bom, gente, tem a minha meta de leitura, né, mas e se eu só simplesmente ignorar ela e ler o Não É Como nos Filmes?". E foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei um beijo pra minha meta de leitura, falei assim: "Ano que vem a gente se vê, eu leio os livros que eu tenho pra ler, mas agora eu vou ler Não É Como nos Filmes". E, gente, esse livro não decepcionou. Uma coisa que muita gente comentava sobre o primeiro livro, né, sobre Melhor do que nos Filmes, é que a Liz, que é a personagem principal, ela era muito xoxa, sabe, que ela era muito imatura, ela não sabia se comportar direito, especialmente pelo fato de ela ser uma adolescente. E eu não concordo muito com essas alegações, mas também porque eu sou adolescente, então eu não tenho uma opinião, né, assim, verídica pra poder dar pra vocês sobre isso. Mas eu sinto que nesse livro definitivamente tanto o Wes quanto a Liz, eles evoluíram demais, sabe. Eles não são as mesmas pessoas do primeiro livro e eu acho isso muito bom. Porque eu acho que ninguém esperava que fosse ter um segundo livro de Melhor do que nos Filmes, e quando a Limpenter anunciou, todo mundo ficou: "Nossa, caramba, mas como que vai ser?". E daí saiu a sinopse, que ia ser 2 anos depois de eles entrarem na faculdade, supostamente, porque o Wes não foi pra faculdade, né, quando era pra ele ter ido. E a Liz, nesse livro, ela tá muito mais madura, gente. Ela, tipo, realmente se tornou uma mulher, sabe? Dá pra ver o esforço que ela colocou pra ela poder se tornar uma pessoa melhor nesse tempo da faculdade. Eu acho que principalmente pra poder superar o Wes, porque ela queria deixar junto com ele no passado a pequena Liz, né? Que era como. Eu não sei se ele que chamava ela assim, ou se ela que se chamava assim também, sabe? Tem que ver. Mas é, gente. E daí eu achei simplesmente esse livro muito bom, especialmente, né, por esse motivo do desenvolvimento dos personagens. Nossa, e cara, eu juro, quando eu descobri, tipo, o motivo do Wes ter saído da faculdade logo no início, tudo que ele teve que passar, eu queria dar um abraço nele, de verdade. Tipo, uma pessoa não deveria passar por isso. Eu sei que, tipo, é um personagem de livro, mas uma pessoa não deveria passar por isso, sabe? E eu me senti tão triste, mesmo sendo, tipo, palavras no papel, uma pessoa que não existe. Eu me senti muito comovida pelo passado dele e eu queria só dar um abraço nele e falar assim: "Vai ficar tudo bem, agora você já tá na faculdade, vai dar tudo certo, você tem amigos, você tá tentando reconquistar a Liz". E uma parte que eu gostei também desse livro, eu não sei se eu gostei, mas é um ponto importante pra quem for ler, é, esse livro virou basicamente slow burn. Tudo bem que o primeiro também acho que era mais ou menos, é porque justamente eu não me lembro de muita coisa, porque já faz um tempinho que eu li, né. Mas esse livro virou basicamente slow burn. Tipo, eles só ficam juntos faltando 20 páginas pra acabar o livro, e o livro tem 416 páginas. De história, eu acho que tem, tipo, umas 400, porque no final ainda tem agradecimentos, tem, tipo, o epílogo, que daí eles já estão juntos, tem a playlist que, por sinal, eu adorei a playlist desse livro. Nossa, genial, genial, adorei demais. E daí mas virou basicamente slow burn, porque acontece uma coisa lá no final, não sabia se o Wes ia ficar bem depois disso, pensei que realmente ele ia, né, bater as botas, pra quem leu já sabe. Então,
É, gente, de verdade, nossa, vale super a pena ler esse livro. E, que mais que eu posso falar sobre ele? Foi uma experiência muito boa, sabe, poder voltar e ler algo de novo da Limpenter. Eu acho que esse ano foi o único da Limpenter que eu li. E no caso, o terceiro que eu li dela, né, porque que nem eu falei, eu li ano passado Melhor do que nos Filmes e Mil Vezes Amor, e esse ano só li esse, eu ainda tenho que ler Apostando no Amor, e que é o que eu tenho em casa, né, porque ainda tem o Fake Skating, que eu quero muito, muito, muito ler esse. Só que, tipo, no Brasil só vai lançar no ano que vem, apesar de que já tem online, eu poderia ler, tipo, comprar o Kindle, né, e tudo mais. E também tem o Made for Each Other, que eu li hoje, literalmente, eu li hoje a sinopse desse livro e eu fiquei com muita vontade de ler. Eu fiquei muito curiosa, né, pra saber como que é, sabe. Então é, mas enfim, eu acho que, tipo, essa é a minha resenha mais ou menos, né, de Não É Como nos Filmes. Eu acho que vale super a pena vocês lerem esse livro, se vocês leram Melhor do que nos Filmes. Eu acho que dá pra você ler sozinho sem ter lido primeiro, só que daí você não vai entender muitas referências, sabe, porque, tipo, a Limpenter coloca muitas referências ao primeiro livro, de quando eles estavam juntos, então eu achei isso também super incrível do livro. Mas então, gente, esse foi o episódio de podcast. Foi bem curtinho, eu acho. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria voltar agora com um podcast, porque eu tô lendo alguns livros de vez em quando. E gravar podcast não é tão difícil assim. Eu tô com a minha conta no TikTok ainda no Instagram. Tô postando resenhas lá. Tô postando também no Scooby. Mas às vezes vocês não têm tempo de poder ficar vendo ali, né? Então eu quis gravar também pra vocês ouvirem enquanto vocês estiverem, sei lá, indo pra escola, pro trabalho. Ou quando vocês estiverem relaxando mesmo e quiserem saber a opinião de algum livro, eu acho que vale super a pena ler esse, viu. Então é isso, gente, um beijão e até o próximo episódio da Biblioteca Mágica.